Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Reginaldo Neto e eu tô aqui para mais um vídeo do nosso projeto Compartilhando Conhecimentos e Ações. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre uma notícia que é um pouco antiga, tem mais ou menos 2 meses que aconteceu, mas o meu intuito aqui é mostrar e tentar traduzir um pouco para a nossa linguagem comum, como se eu estivesse conversando com os meus familiares, por exemplo, explicar do que se trata essa notícia, por que isso ocorre, como isso é um problema com a nossa internet atual. São duas notícias diferentes, mas que ambas têm mais ou menos a mesma problemática. A primeira, como vocês podem ver aqui, é uma notícia de tecnologia, obviamente, falando sobre o apagão na Amazon. Uma pane que afetou os aplicativos e serviços por todo o mundo. Não vou ler detalhadamente a notícia, se vocês quiserem, vocês podem entrar no site e procurar, é bem fácil de encontrar. Mas o que eu queria conversar aqui é explicar por que isso é um problema, o que aconteceu de fato e o que a gente pode fazer para evitar, mas principalmente quais são as problemáticas que isso traz para o nosso mundo atual. Por quê? Se eu não me engano, foi no mês 10, isso mesmo, ó, 20/10, foi postada essa notícia aqui, e teve um apagão por mais ou menos 15 horas da AWS. Para quem não sabe, a AWS é uma das maiores, se não a maior empresa de computação em nuvem, e nela é onde a maioria dos sites, serviços se hospedam na nuvem. O que isso significa? Significa que nós temos serviços, sites, aplicativos que precisam funcionar no mundo todo, como por exemplo iFood, Mercado Livre, PicPay e assim por diante. E essas empresas, elas não têm capacidade monetária nem de infraestrutura de comprar equipamentos, máquinas para deixar ligada no mundo todo. Mas quem tem isso é a AWS. Quem provê este serviço é a AWS. Nos mais variados cenários, a AWS te fornece infraestrutura para você poder publicar os seus serviços e mantê-los ativos na internet por todo o mundo. Com uma propaganda de redundância, que se cair um servidor de algum lugar, você tem um outro servidor que vai ser integrado para suprir a demanda daquele que acabou de cair, e assim sucessivamente. O que aconteceu, porém, é que houve uma instabilidade nos serviços gerais da região West East 1, que é uma região da Norte Virgínia, lá dos Estados Unidos. E foi aí que nós percebemos que muitas das empresas, embora tenham todo um contexto global, a AWS tenha um atendimento global, muitas empresas estavam hospedando o seu serviço apenas nessa região, e unicamente nessa região. Então, quando os serviços daquela região lá da AWS caíram momentaneamente, as empresas não tinham um backup do outro lado do mundo, ou em algum outro servidor, em alguma outra região da própria AWS, por exemplo. O que aconteceu nesse prejuízo de muito dinheiro e principalmente de muito tempo de inatividade dos serviços, indisponibilidade desses serviços. Como eu disse, já existem estratégias e métodos de infraestrutura para que você possa se prevenir desse tipo de problema, para que você tenha redundância nas suas aplicações, mas aconteceu e muitas empresas grandes saíram do ar, e isso fez todas as empresas reverem suas políticas de backup, de monitoramento para evitar esse tipo de falhas, né? Um outro caso um pouco semelhante, que também aconteceu agora, se não me engano, no mês 11, 18 de novembro foi essa notícia aqui, é um problema que houve com a Cloudflare, que também é uma empresa muito, muito grande do ramo de tecnologia, só que diferente da AWS, ela não é responsável pela infraestrutura propriamente dita, as máquinas que vão funcionar ali, o seu aplicativo. Ela serve quase como eu gosto de imaginar como um segurança, um porteiro, para suas aplicações. Aqui embaixo tem uma foto bem legal, deixa eu ver se eu acho. Eu coloquei aqui. Um exemplo de várias pessoas que estavam tentando acessar um determinado site, e a Cloudflare entra justamente nesse meio aqui para ser um porteiro para sua aplicação não ser sobrecarregada, ou para ela ter apenas requisições legítimas chegando até ela. Como por exemplo aqui, nós temos visitantes normais, alguns bots automatizados e alguns hackers, vamos dizer assim. Todos eles tinham acesso direto ao seu site. O serviço que a Cloudflare provê, por sua vez, é ser esse intermédio, ser esse porteiro até o seu site. Então, ele deixa passar as requisições de visitantes originais ou trustables, verdadeiros, né? Assim como crawlers ou bots, ele evita o spam de muitas mensagens e passa apenas algumas, somente o necessário, evita que seu site se torne sobrecarregado. Assim como bloqueia, de fato ele identifica e bloqueia o ataque de golpistas, de hackers, seja lá o que for.
Então, essa é a ideia do Cloudflare, e aconteceu também que o Cloudflare teve uma falha nos seus serviços e provocou um caos na internet, como diz a notícia aqui. Por quê? Novamente porque a grande maioria das empresas, o Twitter, ChatGPT, todas essas empresas utilizam do serviço dessa mesma empresa chamada Cloudflare, que é uma empresa gigantesca, muito confiável e etc. Mas quando o serviço dela cai do ar, todo mundo cai do ar. Por quê? Porque esse portão aqui do meu caminho estava fora do ar. Então todo mundo que tentava chegar ao site do destino final não passava pelo portão porque o portão não respondia, sabe? Então esse também é um dos problemas. Embora nosso mundo seja tão globalizado, nós tenhamos tanta comunicação, muitos dos nossos serviços e aplicações estão afunilados sobre uma mesma empresa ou sobre uma mesma infraestrutura, e isso é um dos riscos da internet. Por exemplo, num caso de guerras, um exemplo, se algum país estiver atacando o outro e atacar diretamente os servidores de uma empresa que ele sabe que é uma empresa grande, pode afetar todos os serviços militares, serviços da população no geral, serviços bancários, por exemplo, daquele país em questão, entende? Então, é muito importante no ramo da tecnologia ter esse tipo de redundância e, principalmente, você ter essa segurança de que você tenha um backup, que você tenha uma maneira de se precaver de todas essas possíveis falhas. Isso já é bem discutido, bem difundido em toda a arquitetura e infraestrutura de redes e aplicações, mas nunca é demais falar, né? O meu intuito nesse vídeo, portanto, era traduzir um pouquinho o que aconteceu nesses recentes meses. Às vezes você nem percebeu que isso caiu para você, ou então você, nossa, eu tentei acessar o teu site e não consegui. Eu, por exemplo, tentei comprar um ingresso aqui de um teatro e o site estava fora do ar, justamente por conta dessa queda da Cloudflare. E aí depois eu fui ver a notícia e entendi o que estava acontecendo. Pensei, nossa, não só as empresas grandes, às vezes algum pequeno comércio, uma aplicação menor para um contexto mais específico também utiliza desses meus serviços e também foi afetada. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Estarei disponível para tirar dúvidas, qual que seja a sua dúvida. E meu intuito é sempre trazer vídeos aqui nesse sentido de simplificar um pouco a programação, os problemas, as ideias, as novidades que nós temos nesse ramo que eu gosto muito e que eu acho que deveria ser mais difundido, porque se você não tem o conhecimento técnico ou linguajar técnico para entender tudo isso que está acontecendo, você fica perdido no mundo e não consegue se atualizar. Então, vou tentar trazer essas informações com mais frequência e da maneira mais simples possível para que todos possam compreender. Eu acho que esse foi o meu vídeo de hoje, então muito obrigado por ficar até aqui e tchau, tchau!